queridos irmãos e queridas irmãs, que este nosso encontro para mais uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, nós desejemos verdadeiramente sentir, vivenciar, experienciar aquilo que o nosso Mestre nos propõe. Todas as propostas são fundamentadas no amor. As propostas que Jesus nos traz, elas se tornam completamente reais, factíveis, porque cada vez que nós as vivenciamos, cada vez que nós experimentamos, cada vez que praticamos os ensinamentos dele, nós temos a certeza de que esse é o único caminho. E é o único caminho que me aproxima da minha essência, e a minha essência é divina. Ainda que nesse momento ela esteja turvada pelas minhas dificuldades e por todas as minhas imperfeições. Mas eu posso, se desejo, clarificar essa essência. Sempre com amor, com o amor que Jesus nos ensinou. E por isso usamos sempre a oração. E Ele nos deixou uma oração, né, que nós conhecemos como a prece dominical, que vem de Domino, que vem de Deus. E que muitas vezes, quando falamos em prece dominical, pensamos no domingo. É uma prece que me aproxima do Pai. Vamos então rememorá-la, né? E foi quando Jesus nos disse: Pai, Pai nosso que estás nos céus. Pensemos sobre o significado dessa frase que Jesus nos deixou. Ele nos afirma que o Pai é nosso, é meu e é seu. É de quem eu amo e é de quem me ama. Mas é também daqueles por quem eu não tenho esse amor tão forte, tão claro. E é também Pai daqueles que não têm esse amor por mim. Então eu rogo a esse Pai, lembrando que Ele me faz irmão daqueles que eu amo, mas também me faz irmão daqueles por quem eu não tenho amor, ou não tenho o mesmo amor. E aí Ele me permite sentir e vivenciar essa fraternidade universal. E esse Pai que é meu e é seu, Ele está nos céus, Ele vive. E ainda continua Jesus: santificado seja o teu nome. Meus irmãos, como santificar o nome do Pai? Enxergando o Pai naquilo que Ele criou, no céu, na terra, no vento, na água, na minha pessoa, que sou a criação dele. Eu santifico o nome deste Pai, que é puro amor, quando eu o reconheço na criação. E eu sou a criatura criada por ele, eu preciso reconhecê-lo também em mim. Então eu o santifico quando eu o reconheço, quando eu dou a ele, esse Pai que é amor e a bondade, a importância que Ele tem. Venha a nós o vosso reino. Que reino? Reino de amor? Reino de bondade, de justiça, de perdão, de fraternidade? Que o meu coração se esforce para que esse reino venha ao encontro de mim. Que a sua vontade, Pai, seja feita, que eu entenda que o Senhor é o soberano da vida e é a sua vontade que será feita e não a minha, aqui na terra, mas também em todo o universo.
É aqui quando eu estou encarnado e assim também será quando eu não estiver mais encarnado. O pão de cada dia dá-nos hoje. E aí eu preciso me conscientizar que tudo o que sustenta o meu corpo físico, eu peço para hoje. Por isso que eu posso dividir o que eu tenho. Porque hoje o Pai me dá. E Ele me dando, eu posso compartilhar. Perdoa, Senhor, as ofensas, as nossas ofensas. E como que eu te ofendo, meu Pai? Quando eu não cumpro as leis que o Senhor me deu para cumprir. E que leis são essas? De amor, de bondade, de perdão, de fraternidade, de não julgamento. Me perdoa. Mas se eu já entendi, para que eu peça o perdão a ti, eu tenho que perdoar. Eu preciso perdoar aqueles que me ofenderam, que me esqueceram, que me abandonaram, que me caluniaram, que me julgaram, que me criticaram e criticam. Mas eu também preciso pensar se eu estou perdoando aqueles que me criticaram. Mas eu também critiquei, eu também julguei, então eu também preciso que me perdoem. Eu preciso pedir também que aqueles a quem eu ofendi me perdoem. E não nos deixeis cair em tentação. A que tentações eu me refiro? A tentação não é um ser, as tentações são as minhas imperfeições, o meu egoísmo, o meu egocentrismo, a minha impaciência, a minha invigilância, a minha intolerância, são as minhas imperfeições. E eu peço que me livre destes males, porque só vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E com esta prece, eu me sinto energizada, conectada, amparada, conduzida pelo Pai. Mas ainda assim vou aqui no Evangelho, que é minha bússola. Que diz, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo afirma que só através da reencarnação é que conseguimos evoluir. E nesse item, que é o item 19, diz assim. O item 19 é ele está dentro de um subtítulo que é assim: a reencarnação fortalece os laços de família ao passo que a unicidade da existência os desfaz. Aqui Kardec está dizendo que através da reencarnação nós vamos fortalecendo os nossos afetos, e se nós tivéssemos uma única existência, eles se desmanchariam, eles se desfariam. Por quê? Se eu só tenho uma vida, eu só vou encontrar com aqueles que eu amo nessa vida. Quando eu morrer, quando eu falecer, acabou a união, acabou a ligação. Como eu sou reencarnacionista, aqueles que eu amei, eu vou reencontrar, né? E aí o item 19 diz assim: a união e a afeição que existem entre parentes são um indício da simpatia anterior que os aproximou. É por isso que se costuma dizer, referindo-se a alguém cujo caráter, gostos e pendores não apresentam nenhuma semelhança com um dos seus parentes mais próximos, que ela não é da família. Então Kardec está lembrando aqui que quando eu me identifico com queridos da minha família, porque temos gostos, pendores, né, iguais ou semelhantes, isso significa que nós já vivemos, já tivemos experiências pregressas aonde desfrutamos desse sentimento e dessa afeição. Então, ser da família significa isso, ter tido relações afetivas anteriores a essa existência. Continua Kardec: Deus permite
nas famílias, essas encarnações de espíritos, às vezes antipáticos ou estranhos, com duplo objetivo de servir de prova para uns e progressos para outros. Então, meus irmãos, nesse item 19, Kardec está nos lembrando, né, o nosso codificador, o professor, ele está nos ensinando, olha, quando você tem dificuldade com alguém na sua família, próximo de você, entenda que essa dificuldade é uma oportunidade para que você se ajuste com aquela pessoa. Então, na medida do possível, não nos afastemos da pessoa, mas vamos nos afastar das dificuldades e das diferenças para que consigamos nos aproximar pelo viés do afeto e do entendimento de que estamos aqui para conviver, para viver com as diferenças e evoluir. Como? Perdoando, não julgando e entendendo que aqui ninguém é vítima, convivemos com aqueles espíritos com quem podemos aprender e a quem, se pudermos, ensinar o pouco que sabemos. Que a paz do nosso Mestre seja sempre a nossa escolha pela vida. Graças a Deus.